Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àquele para os quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, com muita alegria, a Igreja celebra a festa de São Tiago Apóstolo. São Tiago é o irmão de São João Evangelista, aquele que escreveu o Evangelho de São João e as 3 cartas. Eles eram filhos de Zebedeu. E ali por volta do ano 42, Herodes matou Tiago, São Tiago. Lá no capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, o versículo 1 e o 2, nós vemos ali a atrocidade de Herodes para com os cristãos. Quando ele matou alguns cristãos, e dentre esses cristãos estavam também Tiago, o apóstolo, ele se alegrou com aquilo e começou a perseguir os cristãos e a matar. Veja que atrocidade, que coisa difícil, matar as pessoas por divertimento. Meu Deus do céu. Mas, no Evangelho de hoje, nós encontramos a mãe de Tiago e a mãe de João, indo em direção a Jesus para fazer um pedido. Aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Aí Jesus disse: "O que é que você está querendo pedir?" Ela: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Primeiramente, é preciso entender que na cabeça da mãe de Tiago e de João ela não estava pensando no reino dos céus. Ela estava pensando no reino terreno, nesse mundo. Ela vendo que a fama de Jesus estava se espalhando, um grande mestre, curando pessoas, expulsando demônios, ela ficou muito feliz.
vendo o filho dela fazendo parte daquele grupo onde tinha esse grande mestre. Ela estava assim, se sentindo, ela estava feliz, vendo dois filhos dela ali seguindo Jesus. Então ela chegou ao ponto de chegar perto de Jesus e pedir: Senhor, será que o Senhor pode colocar um à direita e à sua esquerda? Feliz da vida. E é interessante, né? Aí Jesus olha para os dois e falando para ela também, né? Você não sabeis o que está pedindo, não. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Vocês acham que eles sabiam o que eles estavam respondendo para Jesus? Claro que não, meus amigos. Claro que não, meus irmãos. Jesus já tinha falado por 3 vezes que ele ia ser entregue nas mãos dos pecadores, ele ia ser morto, ao 3º dia ele ia ressuscitar, mas eles não estavam entendendo o que Jesus estava querendo dizer, não. Eles estavam focados, era na cura, nos milagres, naquele grande mestre que estava ali, andando por cima das águas e tudo mais, e aquela coisa toda. Então, quando Jesus fala: por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Provavelmente eles estavam até pensando no cálice, não o cálice no verdadeiro sentido. Jesus estava dizendo: por acaso vocês querem sofrer como eu irei sofrer? Vocês querem passar por todo o sofrimento que eu irei passar? Eu penso que se Jesus fosse claro falando isso, e a resposta dele e da mãe, qual é a mãe que quer dar o seu filho para sofrer assim? Nenhuma mãe faria uma coisa dessa. Você está compreendendo? Por isso nem ela estava entendendo também. Na verdade, eles só foram compreender isso depois. João, ele morreu, ele não foi crucificado, ele não morreu decapitado, mas fala que João foi colocado num tacho de óleo quente, mas por milagre ele saiu. Ele ficou preso na ilha de Patmos, foi lá que ele escreveu o livro do Apocalipse. Depois ele foi solto e morreu, já bem velhinho. Tiago não. Tiago foi decapitado. Mas tanto na situação de um como na situação de outro, aí eles foram entender sim o que Jesus estava falando a respeito do beber do cálice que eu irei beber, que eu vou beber. Aqui, meus irmãos, está o sentido da vida cristã, o sentido do catolicismo. Como vocês sabem, e eu sempre digo, e não somente eu, mas nós sacerdotes dizemos isso, o seguimento de Jesus se passa por aqui. É fácil levantar o braço para Jesus e dizer: Senhor, eu te seguirei para onde o Senhor quiser. Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és a razão da minha vida. Mas, meus irmãos, seguir Jesus no sofrimento, no padecimento, dizer o sim para Jesus na hora da perseguição, meus irmãos, é fácil. Seguir Jesus em tempos de paz, mas seguir Jesus em tempo de guerra, em tempo de sofrimento, não é fácil.
Eu vou dizer uma coisa para vocês. O mundo, e isso vocês já sabem também, está se organizando. O mundo se prepara para perseguir os cristãos, para perseguir os católicos. Nós já ouvimos aí, boatos, nós ouvimos nos jornalismos, nos jornais, nos noticiários, em determinados países, a perseguição aos cristãos aqui e acolá, mas não só em todos os países, inclusive aqui no Brasil. Mas vai chegar um tempo que a perseguição aos cristãos será de forma universal. Quando eu falo universal, é por todo o mundo. Por exemplo, até a palavra católico quer dizer assim, né? É no mundo todo. Quando nós dizemos que nós somos católicos, nós estamos dizendo que a Igreja Católica, ela se encontra em todas as regiões do mundo. Em qualquer lugar do mundo onde você for, você vai encontrar católicos. Esse dia eu estava conversando com uma moça que eu acompanho, ela é japonesa, e ela estava falando, né, que lá no Japão o número de católicos é muito pouco. Parece que ela quis dizer que era 0,0%, assim, alguma coisa assim, muito pouco. Mas é esse pouco que está lá no Japão. Então, um pouquinho no Japão, um pouquinho lá na Terra Santa. Aqui no Brasil nós declaramos por muitos anos que o catolicismo é a maior parte, nós vemos isso, mas dentre os católicos nós vamos ver quem é praticante e quem não é, mas se a gente for olhar, a maioria é católico. Mas para dizer, em todo o país tem católicos, em todos os países. Então vai chegar um momento que a perseguição aos católicos, aos cristãos, vai ser em todos os países. Em todos os países. Vai ser declarado guerra. Guerra aos católicos. Quem se declarar católico vai passar por perseguição, vai ser torturado, vai ser levado para a masmorra. Quem se declarar cristão vai ser morto. É por isso que a igreja está sempre apresentando, né? De vez em quando nós vemos aí na liturgia um mártire, para nós relembrarmos que no passado muitos deram a vida por amor a Jesus, para que através do martírio deles nós sejamos alimentados na força, para que sejamos fortalecidos por eles, para nós também não negarmos. E aí é que está uma coisa, é a pergunta que Jesus disse: você católico, cristão, seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, você está disposto a beber o cálice que Jesus já bebeu? E esse cálice é o cálice do sofrimento. Você está disposto? Esses dias uma pessoa, ela me dizia: sim, eu no tempo da perseguição, eu não vou negar Jesus, não, jamais eu irei negar. Aí eu disse para ele: meu irmão, eu não sei. Primeiro que o martírio é uma grande graça. Nós precisamos corresponder à graça de Deus. O martírio é isso. Então eu dizia para ele o seguinte: eu não sei. Meu irmão, eu não sei o que poderá acontecer comigo no momento de eu ter que dar a resposta a nosso Senhor.
no momento que eu tiver que dar a resposta ao meu sim, no momento em que as pessoas me perseguirem e colocar, quem sabe, um revólver na minha cara para eu negar Jesus, ou levar uma tortura, ou levar à prisão, eu não sei. O que eu posso dizer é: Jesus, me dê força, porque é muito fácil falar, eu vou ser fiel no momento em que não está passando pela perseguição. Engraçado que essa pessoa ficou até espantada na hora que eu falava, porque eu não sei. Eu não sei, mas peço a Deus a graça. Eu não quero negar o Senhor. Eu não quero negar o Senhor em tempo de paz, e eu não quero negar o Senhor em tempo de perseguição. Jamais, jamais. Mas você está me entendendo? É preciso pedir muita graça. Eu fico imaginando os pais. Será que os pais estão dispostos a beber o cálice? E vamos ver assim, dizer assim, os inimigos de Deus, os inimigos da igreja, dizendo simplesmente para os pais: se vocês não negarem Jesus, nós mataremos os seus filhos. É fácil? Não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Mas Jesus está dizendo, está fazendo a pergunta agora para mim e para você: por acaso podeis beber o cálice que eu já bebi? Eu vou dizer ao Senhor: eu tenho toda a disposição, mas me dê força, Senhor. Me dê força. Que eu possa ter a força de São Tiago, que eu possa ter a força de uma Santa Águeda, novinha ali, com aquela idade ali dos seus entre 12 e 14 anos. Ela não negou. Uma Santa Cecília. E outros como São Paulo, São Pedro e tantos outros, como São José Sanches, que no momento não negou, mas foi fiel. É isso que eu peço a Deus. Mas eu também dizia até para aquela pessoa que eu conversava: mas se o Senhor souber que eu iria negar, então que Ele me leve antes. Que Ele me leve antes. Você compreende, meu irmão? E minha irmã? Então, haverá uma perseguição universal aos cristãos. Eu repito, nós sabemos de perseguição aos cristãos nesse ou naquele país. Nós vemos a igreja pedindo para rezar pela perseverança dos cristãos. Mas nós estamos numa boa, graças a Deus. Nós estamos livres por enquanto. Por enquanto nós estamos livres. Mas se chegar esse tempo, nós precisamos estar firmes. Nós precisaremos ser fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque existe o martírio branco, aquele martírio do dia a dia, aquelas perseguições que a pessoa fala: você vai demais na igreja, você reza demais, essas perseguições assim, né, que vai acontecendo. Mas a perseguição, ou melhor, né, o martírio, né, o chamado martírio branco. Quando eu falava o martírio branco, é através dessas pequenas perseguições do dia a dia. Mas o martírio vermelho é aquele de derramamento do sangue. Se fizeram comigo, Jesus disse, farão com vocês também. Imagine no tempo da perseguição, nós termos que dizer: eu sou de Cristo. Que Deus nos conceda a graça, meus irmãos,
que o martírio de São Tiago nos fortaleça na caminhada, que o martírio de São Tiago nos dê força para sermos fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você está disposto a beber o cálice que o Senhor já bebeu? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.